Voltamos, né? Voltamos depois. Poesias hoje muito especial, né? Especialíssimo. Hoje vamos falar do cara, Eric Clapton. Eric Clapton, vamos lá. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Roda a vinheta aí, vamos Roda a vinheta. Eric Clapton. Falar primeiro de música, o Eric Clapton, muitas pessoas conhecem o Eric Clapton pela sua carreira solo, né? Que eu diria que é maior do que a carreira de todas as bandas que ele participou. Mas o Eric Clapton esteve em muitas bandas, né? Diversas bandas. Para um artista. A mais famosa, o Cream. Claro, antes do Cream, ele passou pelo Yardbirds. Muita gente não sabe, antes do Jimmy Page entrar no Yardbirds, o Eric Clapton fez uma ponta ali, digamos assim. Primeira banda dele. Primeira banda, e depois ele entrou para o John Mayall and the Blues Breakers e tocou no primeiro álbum do John Mayall and the Blues Breakers, que se chama John Mayall and the Blues Breakers, with Eric Clapton, de 66, que foi um estouro. E aliás foi nessa época aí, metade dos anos 60, que surgiu a famosa pichação no muro de Londres, escrito Clapton is God. Clapton é Deus, né? É Deus. Ele ganhou essa parada de Deus, né? Tem muito desse negócio, talvez até pela forma dele de ser, né? O Clapton é um cara muito centrado, né? Ele se coloca numa posição assim de postura muito sóbria, muito serena, lógico que agora, né? Uhum. Depois da fase mais junk. Então ele meio que adotou essa pegada, esse status de Deus. E também, né, é bom que se diga, o Eric Clapton foi o primeiro músico que não fosse um Beatle a tocar com os Beatles. Tava aquele clima ruim já pegou um clima bem ruim. No Fab Four, e aí o George Harrison, que já era parceiro dele, né, convidou ele pra tocar na mais do que clássica, linda Why My Guitar Gentle Weeps. Mas situando, né, pra quem não acompanha muito os Beatles, a época de 1968 foi a mesma época que eles gravaram o filme, o Get Back, que depois deu origem ao Let It Be, né, que é um disco, é o último disco que os Beatles lançaram, mas é o último gravado, né, que o último foi o Abbey Road. E Get Back é um filme que mostra muito como era o clima naquela época. E aí o Clapton se enfiou ali no meio por conta da influência com o George Harrison. George Harrison, que é um baita amigo do Clapton, mas que tem uma história meio complicada com o Clapton. E antes de falar dessa história, também é bom lembrar que no mesmo ano de 68, o Clapton tocou na mega, super, hiper banda Dirty Mac, mais uma que ele marcou presença ali durante o filme Rock and Roll Circus, dos Rolling Stones. A banda nada mais era do que ele na guitarra, o Keith Richards no baixo, o Mitch Mitchell na bateria, que era do Jimi Hendrix Experience, e o John Lennon na guitarra base e no vocal, só isso. Eles arrebentaram tudo com uma versão de Air Blues. Temos quase toda a banda aqui, né? O Clapton tá aqui, o John aqui, o Keith Richards aqui, no cadê? Quase todo mundo. Exatamente. Aqui no nosso vídeo. Mas falando sobre Clapton e George Harrison, que caso impressionante, né? Que nós temos essa amizade. É a questão do triângulo amoroso ali que surge nos anos 70. George Harrison morava com a mulher dele, Pat Boyd, né? Pat era Boyd ainda. Depois virou Pat Harrison. Eles moravam muito próximos um do outro. E, enfim, o Eric Clapton começou a ficar cada vez mais próximo da Pat, né? E os dois aliados, ela também dele. Que depois se tornou um romance oficial quando a Pat e o George se separam, né? Foi digamos, uma pequena crise. Eles se separaram, acho que a junção de tudo, né? O começo do caso, dos dois ali e tal. E eles não tiveram um bom casamento, né? Exatamente. A amizade deles deu uma estremecida natural, né, numa situação dessa, mas ela se recupera. O Eric Clapton é o criador do Concert for George, né,
da ideia do Concert for George, que foi o show no Royal Albert Hall, a casa mais tradicional de Londres, que reuniu uma série de artistas para homenagear o George Harrison logo após a morte dele. A primeira reunião em muito tempo, né, do Paul e do Ringo Starr, que são os dois únicos Beatles vivos, né? Eles tocam juntos Something, e aí é bem legal, né? Porque é o Clapton, o Paul e o Ringo tocando Something juntos. E mais legal ainda é que nesse show tem Why My Guitar Gently Weeps tocada com o Paul no piano, como foi na gravação, e o Clapton fazendo o solo que a gente falou que ele inventou, e o Ringo Starr na bateria. A primeira vez, né? A primeira vez que tantos que estiveram naquela gravação se reuniram desde 1968. A segunda e última vez. A segunda e última vez, né? Que nós não tivemos mais. Acho difícil que tenhamos novamente, né? A gente fala muito sobre esse lado sombrio do Clapton, né? Mas as pessoas que não acompanham ele muito de perto, talvez não consigam entender essa pegada. Como assim sombrio, né? Não entendo isso, mas se você for um dos grandes momentos assim tristes da história da carreira do Eric Clapton e marcantes assim, que mais foram noticiados, foi a morte do filho dele, o Conor, que caiu da sacada, né, de um apartamento. Ele era novinho, tanto que ele inclusive tem até um capítulo do livro, né, eu acho que dá pra ver aí, tem um capítulo do livro dedicado somente a essa história, e essa tragédia que gerou duas canções, né, Tears in Heaven, que é a mais famosa, e My Father's Eyes, que tipo não é assim tão melancólica, né, no ritmo da canção, os riffs e tal, uma música bem swingada, mas ela tem uma letra assim bastante triste, né? O Clapton sempre diz que essa é a música que mais faz ele lembrar do filho dele. A gente pensa muito em Tears in Heaven, mas pra ele a música que mais marca é My Father's Eyes. Uma puta história triste, né? Mas mesmo assim rendeu uma grande obra. Se eu não me engano, foi nessa época aí da morte do filho dele que ele tava já tava se recuperando do problema do alcoolismo, das drogas, né? E teve esse baque, acabou... Dá uma quebrada nas pernas, né, cara? Exatamente. Ele já tinha uma certa idade, já tinha vivido muita coisa, né? E aí, você passar por esse tipo de coisa é sempre muito difícil, mas depois de você enfrentar uma luta tão grande com as drogas, com o alcoolismo, né? A gente vê, assim, muitos artistas... A gente falou do Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix é um puto exemplo de como essa vida de rockstar é complicada, né? E o Clapton tem um exemplar disso que é Cocaine, né? Que é uma música onde ele fala de cocaína de uma forma como ninguém nunca Os maiores hits dele, né? Falou, né? É justamente sobre a cocaína. Ele teve uma vida muito marcante no rock, né? Mais por conta dos hits principais dele, que são rocks, né? Mas, tipo, a essência da carreira do Clapton é blues. É blues, né? Com certeza. Tanto que ele tem vários álbuns de blues, ele tem vários álbuns onde ele homenageia grandes bluseiros. Grandes bluseiros que estiveram com ele. O mais famoso é o Ride with the King, né? Que ele grande B.B. King. Em parceria com o B.B. King, que sempre esteve junto com ele. Tocou em todos os Crossroads até falecer. Sim. E tem o último, que foi o disco que ele fez com vários companheiros de trajetória em homenagem ao J.J. Cale, né? Que morreu recentemente. O Clapton é isso, né? Ele tem muita coisa pra se falar sobre ele. Eu acho que a gente conseguiu cobrir quase todas as coisas. Ele continua na ativa aí, né? Apesar da... É bom que se diga, né? Que ele tá com uma doença degenerativa. Exatamente. Tá afetando a coordenação motora dele. Afeta a coordenação dele, impede que... dificulta um pouco a vida dele pra tocar guitarra. Mas a gente torce pra poder ver ele aqui de novo, óbvio. E é isso aí, esse foi o Clapton. E semana que vem tem mais. Quem gostou, se inscreve no canal. Sugestões, comentários. Se você gostou, seu amigo pode gostar também. Com certeza. Então, manda pra frente. A gente volta em breve. Espero que consigamos cumprir essa coisa de um vídeo por semana. Daqui pra frente vai ser só alegria. Mas eu prefiro dizer que voltamos em breve. Certo? Um brinde. Um brinde ao grande Eric Clapton. Um brinde à música em geral. Depois. Valeu.